Olá pessoal, sou o professor Maurício Capelari. Estaremos agora estudando juntos a aula 5 do IBADEP, livro Anjos, Homem, Pecado e Salvação, aula 5, lição 5. E a doutrina da lição 5 é soteria, soteriologia. Soteria é salvação no grego, soter, soteros, Salvador. Então, soteriologia, estudo da salvação. Nós vamos falar sobre a salvação. Nós vamos abordar o tema salvação, o texto de salvação que você tem no livro. Mas antes eu queria te passar um estudo que normalmente eu compartilho. E depois a gente lê o texto e reporta a esse estudo. Nesse estudo ele é bem, eu acho que ele vai explicar bastante coisa e depois a gente vai lendo o texto e vai voltando, mencionando esse estudo com alguns gráficos, né? Vai ficar bem interessante. Bom, um bombeiro, uma história, um bombeiro entra num prédio em chamas e salva a pessoa do fogo. Quem é o salvador? O bombeiro. Quem é o salvo? A vítima, a mulher que estava lá morrendo queimada. E quem é o elemento destruidor que estava matando a mulher? O fogo. Uma outra história, um bombeiro pula na água e salva um homem que está sendo afogado. O mesmo bombeiro, né? Acabou de voltar, já pulou na água e salvou um homem que estava na água morrendo afogado. Quem é o salvador? O mesmo bombeiro. Quem é a vítima? O rapaz que estava morrendo afogado. Quem é o elemento destruidor? A água. Agora uma história verídica que está na Bíblia em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Pense, quem é o salvador dessa história? Ok? O Senhor Jesus. Quem é a vítima? Toda a descendência de Adão. Todo ser humano. Agora eu quero ver. Quem é o elemento destruidor? Qual é o maior problema da humanidade? O que é que está matando a humanidade? Sempre quando eu pergunto isso para a igreja, há duas respostas comuns. O pecado e o diabo. Agora a dúvida é, quem é o nosso maior problema? Ou o que é o nosso maior problema? O pecado ou o diabo? O diabo, ele não era um problema para Adão até que Adão caiu. A presença de Satanás ali no Éden não afetava em nada Adão. Quando ele desobedeceu é que afetou. A presença de Satanás no ministério de Cristo, até sua morte, eu creio que ele ficou ali no ouvido de Cristo, desce, desiste. A presença de Satanás no ministério de Cristo não afetou a vitória de Cristo. Comprometeu que eu digo, trouxe dor, trouxe dificuldades, incomodou, mas o Senhor Jesus não pecou e por isso que venceu. Então o nosso maior problema não é o diabo, o nosso problema é o pecado. O diabo ele é uma sanguessuga que se apodera, se aproveita da pessoa que está pecando. Ele se aproveita da situação. Ele se aproveita para piorar mais ainda. E durante esse estudo eu sempre pergunto aqui, o que é correto dizer? Fomos salvos, estamos sendo salvos ou seremos salvos? Fomos salvos, estamos sendo salvos ou seremos salvos? A salvação ocorreu no passado, a salvação está ocorrendo no presente ou a salvação ocorrerá no futuro? Se eu disser que eu fui salvo, qual o problema? Eu fui salvo, então você já deveria estar no céu. Ainda corremos risco de pecar, risco de cair, Satanás ainda está solto. Que salvação é essa que os tubarão ainda estão com a boca aberta na nossa direção? Estamos sendo salvos. Se a gente está sendo, que não é, né? Eu estou sendo. Ué, ou é ou não é. Estou sendo porque ainda não é. Que salvação? A salvação é incompleta? A salvação é parcial? Estou sendo?
Estou construindo uma casa. Não está pronta. Você é salvo? Não, estou sendo salvo. Então não é. Porque ainda está sendo. É um problema. Seremos salvos. Eu serei salvo. Aí que complicou de vez. Se será, aí é que não é mesmo, né? Serei dentista, porque eu não sou. Serei mecânico, porque eu não sou. Aí que complicou de vez. O futuro aí que complica de vez, que tira qualquer possibilidade sequer de uma salvação parcial. Isso nós vamos ver nessa explanação, tá? Ou tentar explanar isso aí, né? Nós vemos na aula 4, efeitos destruidores do pecado. Ele separa e condena, não separa e condena. Habita em nós 24 horas por dia, escraviza e controla. É mais forte do que nós. Então a salvação vai ter que eliminar esses 3 efeitos. A separação e condenação, a presença 24 horas por dia do pecado em nós e o controle e o poder do pecado sobre nós. A salvação ela vai eliminar todos os efeitos do pecado em nós. E na criação também, né? Mas primeiramente em nós. Sempre comparo, né? Você não... porque a Bíblia ela aponta para o Messias vitorioso, mas também para o Messias sofredor. O Messias rei, mas também o Messias servo. Isso fala de 2 vindas. A primeira vinda como cordeiro, a segunda como leão. A primeira vinda para morrer, a segunda para reinar. A primeira vinda para resgatar a humanidade, a segunda para consertar todas as coisas. E muitos, até o judaísmo, né, tradicional não aceita isso até hoje, não aceitou na época de Cristo, não aceita hoje, porque eles queriam o rei, eles queriam que chegasse alguém enviado por Deus e desbancasse Roma, e eles poderiam ter plena liberdade. Mas analisa comigo, imagina um prédio em chamas, muitas, lotado de pessoas. E aí entra uma super equipe lá e ignora as pessoas. Eles estão preocupados com o prédio. Em apagar o fogo. E aí a equipe, essa porta precisa ser trocada. A instalação elétrica precisa ser refeita. A pintura estragou toda. E a pessoa gemendo, gritando de dor. E a equipe ignora. Nós estamos preocupados com o prédio. Seria insensato. Seria também insensato se Deus fizesse isso. Então a primeira preocupação não é restaurar o prédio, é salvar as pessoas, tirá-las do fogo, é arrancá-las do pecado. Depois, então é a primeira vinda, lidar com pessoas, tirá-las do reino das trevas e transportá-las para o reino de Cristo. A segunda vinda vai ser consertar o prédio, aí sim. Aí consertado o prédio, as pessoas que foram salvas poderão habitar eternamente nesse prédio, né? É uma ilustração, mas mostra por que 2 vindas e por que a primeira vinda não consertou as coisas, consertou pessoas. Você pode ver aí nesse slide 7, eu já falei sobre isso em antropologia, né? Que o ser humano é constituído basicamente de corpo, de matéria. Deus pegou o pó da terra e formou o corpo. Não imagino um boneco de barro, imagino um corpo estirado no chão, completinho, mas morto. Cabeça, tronco, membros, parte interna, tudo completinho, mas o cérebro desligado, o coração parado, sangue parado nas veias, gelado. Então Adão já começou morto, né? Gênesis 2,7 fala da sua criação. Adão já começou morto. Só que aí Deus soprou. Esse sopro, que em grego a Bíblia chama de espírito, ou ruach, no grego é pneuma, eu vou falar sopro, porque esse negócio de alma e espírito dá uma confusão tremenda, então eu vou chamar de sopro. Mas seria o espírito humano, a alma humana. Qual a diferença? Depende do versículo. Cada versículo há um enfoque diferente, a palavra usada com um sentido diferente. Mas o sopro que entrou no corpo, vou chamar de espírito, né? Ou sopro. Quando ele soprou, no sopro é como se o sopro fosse uma bateria que carregou o corpo. A energia que carrega o corpo, que dá vida ao corpo, estava no sopro. Aí ligou o cérebro,
o coração começou a bater, o sangue começou a circular, então o corpo já alcançou a sua temperatura básica de 36 graus, né? 36,5 mais ou menos. Então o corpo está vivo. E junto com não é junto, na verdade o sopro é a pessoa. O Adão entrou ali. E quando ele entrou, já energizou o corpo. O sopro, que é o Adão, energizou o corpo. E nesse sopro também está uma área onde Deus age dentro de nós. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos criados para termos comunhão com Deus. Essa imagem e semelhança, vimos anteriormente, não é o corpo, não é físico. Porque o corpo é uma roupa que o Espírito usa. E essa roupa, ela possibilita o Espírito viver nesse planeta. Para você ter uma ideia, se a gente vivesse em Marte, o sopro seria o mesmo, mas o corpo seria diferente. Se a gente vivesse lá em Andrômeda, não sei como que é lá, naquele lugar, naquela galáxia, em algum planeta ali, com certeza o sopro seria o mesmo, mas o corpo seria diferente. Se a gente vivesse no Sol, o sopro seria o mesmo, o corpo seria diferente, certo? Existe algum corpo que dá para viver lá. Mas só para vocês terem isso como ideia. Então a imagem e semelhança de Deus está nessa parte que permanece, que é o sopro. O sopro permanece em qualquer corpo. No caso, esse corpo foi projetado para viver aqui, e isso permite que o nosso corpo se assemelhe muito com o corpo de outros animais. 2 olhos, ouvido e tal. Aí que vem a teoria da evolução. Somos iguais aos animais em muitas coisas e tal. Mas o projeto é o mesmo, para viver aqui. Embora o sopro, o espírito dos animais, né, que é o Ruach, em Eclesiastes diz que o animal tem um Ruach também, como nós, fica a Deus. Os passarinhos louvam a Deus. Não, o passarinho canta. Quem louva a Deus são seres à sua imagem e semelhança. O passarinho canta. Para eu louvar a Deus, eu tenho que ter consciência que eu sou um ser criado e há um Criador. Essa consciência é só o ser humano, os anjos, os seres criados à imagem e semelhança de Deus. Ok. Então não é semelhança física, por favor. E Deus então habitaria Adão e agiria no espírito. Por isso que eu coloquei nesse desenho aí Deus, o Adão e a energia que carrega o corpo. Isso tudo faz parte do sopro. Mas a parte principal é o Adão, né, que é a pessoa. Nós já mostramos, para dar nomes aos bois, nós podemos, isso em antropologia eu mostrei, né? Corpo é o corpo, alma é a pessoa e espírito é essa área do sopro onde Deus age. Para dar nome aos bois, né? Embora esses nomes são complicados, porque dependendo do versículo eles mudam um pouco, né? Mas a alma seria o eu e o espírito seria essa área do sopro onde Deus age no eu, na alma. O que acontece após a morte, só lembrando que já falamos, né, em capítulos anteriores, que assim como a vida começa com a junção, havia o corpo, veio o sopro, trouxe a pessoa e a vida para o corpo. A morte, ao contrário, é a separação. Então, a pessoa volta para Deus, para juízo, não é para morar com Deus. Se a pessoa estiver contaminada pelo pecado, ela não poderá ser recebida. Então, ela volta para Deus, mas se ela for pecadora, é afastada de Deus. Se ela for perdoada, ela é recebida por Deus. Só há 2 tipos de ser humano, né? Pecadores e perdoados. Pecadores estão contaminados, perdoados estão com o vírus morto, por assim dizer. Adão antes da queda, isso aqui, essa ilustração mostra que Adão antes da queda, ele era uma pessoa, tinha Deus habitando nele e tinha o corpo. É o Adão perfeito, é o homem perfeito. E Deus comandava Adão, uma influência, né? Deus não comandava Adão como ditador, era uma influência. E Adão acatava perfeitamente bem. Adão aceitava o governo divino, porque Deus não tem escravos, ele tem amigos. Então Deus falava e Adão concordava. Num determinado momento Adão discordou, porque Deus não tem escravos, repito, ele tem amigos. Após a queda, a lei de Deus foi desobedecida. Deus que habitava o Adão saiu.
Quer dizer, o espírito humano, que era o comunicador, através do qual Deus agia na alma humana, que era o comunicador, morreu, desativou, não funciona mais. A vida espiritual que estava em Deus acabou para Adão. Adão já não tem mais vida espiritual, porque é Deus que trazia a vida espiritual, a vida do céu, a vida dele compartilhava com Adão. Isso acabou, morreu espiritualmente, porque a fonte dessa vida é Deus e ele saiu. Porque Deus não habita pecadores. Deus habita perdoados, mas pecadores não. E o Adão então passou a ser senhor da sua vida. O comando passou de Deus para o próprio Adão. Só que nós somos incompetentes para comandarmos a nossa vida. Nós não temos capacidade de comandarmos a nossa vida. Nós não somos o manual de instrução. Nós não somos. O manual de instrução sempre foi Deus. Perdemos o manual de instrução. Aí a gente começou a tomar decisões burras e passou a ser escravo dessas decisões. Aí passou a beber o álcool que o corpo não precisa, passou a usar drogas que o corpo não precisa, passou a viver a imoralidade sexual que o corpo não precisa. A sexualidade faz parte do ser humano, mas não a imoralidade, as aberrações sexuais. Alma incompetente tomando decisões erradas e o corpo descontrolado. Essa situação que você está vendo no gráfico, alma incompetente, corpo descontrolado, é o que a Bíblia chama de carne, é o que a Bíblia chama de natureza pecaminosa, é o que a Bíblia chama de paixões carnais que caracterizam o pecador. Olhando para esse quadro, qual seria a solução para essa pessoa, para esse Adão aí? Olhando para o quadro, não acrescente nenhum elemento. Todo o problema começou quando Deus saiu. E o conserto seria quando Deus voltar. Então, Deus saiu, desandou tudo. Se Deus voltar, ele conserta tudo. Então, Deus, volte. Aí Deus vai dizer assim, mas eu saí porque você é pecador, como é que eu vou voltar? Eu não posso habitar pecadores. Aí é que entra o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o Messias enviado por Deus. É assim, ó. Todo que pecar deve morrer. Mas, se eu e você morremos no pecado, o Hades, que é uma prisão provisória, nos traga, nos prende. E por fim o Geena, que é o lago de fogo, absolve. E nunca o pecador sairá de lá. Infelizmente, é uma doutrina que eu não gosto, mas é uma doutrina bíblica e é uma verdade. E tem que ser anunciada. Então nós não podemos morrer no pecado. Agora, a justiça de Deus, que é perfeita e não tem suborno, não tem jeitinho, a justiça de Deus, ela disse assim, ela decidiu assim, o amor de Deus providenciou e a justiça carimbou, assinou embaixo. Concordo. Se alguém, exatamente como Adão, mas sem pecado, morrer no lugar do pecador, ele morre a morte do pecador e é transferido para o pecador a justiça do justo, do santo. Porque isso aconteceu, não o inverso. O pecado de Adão, suas consequências foram transferidas para nós. E agora a justiça de Deus, de Cristo, do Messias, será transferida para nós. Então, se alguém morrer sem pecado, aí surgem os pregadores, né? Que prega e sai correndo. Que Deus chegou, fez uma reunião no céu. Quem vai morrer pela humanidade? Miguel, você vai? Tô fora. Eu não. Gabriel, você vai? Serafim, você que está todo dia me louvando. Não. Aí chega, aí se ouve os passos firmes, fortes. E mexe com a gente, né? Aí é o Senhor Jesus antes da encarnação, é claro, antes da humanização, né? A segunda pessoa da Trindade. Pai, já que ninguém quer ir, eu vou. Como assim? Isso aí já estava traçado, esse plano de salvação já estava preparado. E o Salvador não podia ser, mais seria impossível, menos seria inadmissível. Esse Salvador ele precisava ser Deus, porque ele exerceria um sacerdócio eterno após vencer. E ouvir nossas orações, ouvir nosso clamor.
e ouviria toda a oração e responderia a todos. Tem que ser Deus. Mas também tem que ser humano, como Adão. Ele não podia ser 1 centímetro mais do que Adão, nem 1 centímetro menos. Ele tinha que ser exatamente como Adão, mas sem pecado, porque senão estaria desqualificado para ser o substituto. Então não era o Senhor Jesus não foi um voluntário, ele já é um projeto eterno que foi colocado em prática pelo grande amor. Deus não precisa nos salvar, mas ele nos amou de tal maneira que providenciou uma salvação. Então você olhando ali, quando Cristo morreu por nós, ele levou sobre si o nosso pecado, morreu, sofreu a nossa dor, morreu a nossa morte, e a dívida do pecado minha, ele quitou. Dá o teu boleto aí, eu pago. Dá o teu. Pegou o boleto de bilhões de pessoas, todo ser humano, todo descendente de Adão, e quitou. A quitação seria a morte, ele morreu. Foi quitado o boleto, a dívida foi quitada. Então ele agora, baseado na base legal que é a sua morte, ele tem poder para perdoar todos os pecados. Mas ele não perdoa de todo mundo, ele só perdoa de quem quer ser perdoado. Então Deus trabalha assim, Deus não vai pegar você pelo pescoço e jogar no céu. Ele não vai pegar ninguém por trás aqui, ó, no céu. Deus não trabalha assim, ele confronta, você quer. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Eis que estou à porta e bato, falando para a igreja de Laodiceia, né? Eis que estou à porta e bato. A melhor coisa é eu entrar, mas vocês querem, vocês deixam. Apocalipse 22, 17. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser ser salvo, quem não quiser ir para o inferno, quem quiser ter vida eterna, quem quiser morar com Deus eternamente e não gemer com Satanás eternamente, é o tipo da coisa que não tem. Há duas opções, mas não existe opção melhor do que dizer sim a Deus. São duas opções, mas a outra é terrível. A outra é maravilhosa, mas são duas opções e somos confrontados com duas opções. Aquele que tem sede, vem, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Então isso é o motivo da missão de Deus, da qual a igreja faz parte, que é fazer discípulos do mundo todo. A gente tem que confrontar as pessoas o tempo todo. Ei, o Senhor já te salvou, o Senhor já te perdoou, mas você quer receber esse perdão, você quer se tornar um discípulo de Cristo, você quer ser o santo que você já é na hora que você aceita Cristo? Deixa eu explicar isso, né? Deixa eu continuar explicando. No outro slide diz assim, ó, você vê esse quadrado vermelho, quando eu aceito a Cristo, me arrependo e decido ser igual a Cristo e viver a santidade para a qual fui criado, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ou seja, tudo que ele fez na cruz passa a ter valor na minha vida. Não é automático, eu tenho que aceitar. Eu aceitei, agora sim, o que Cristo fez passa a ter poder na minha vida. E isso é chamado justificação. Eu sou, por um ato imediato, não processo, é um ato, eu sou declarado pela justiça de Deus justo. E se Deus declara alguém justo, quem vai questionar? Todas as decisões judiciais são questionáveis. Primeira instância, segunda instância, recurso. Agora, quando Deus fala, é inquestionável, porque Deus, ele é perfeito e ele não... As decisões dele são perfeitas. Ok, então vamos olhar para esse quadro. Primeira coisa, eu sou declarado justo, justificado. Segundo, Deus volta a habitar em mim. Eu fui criado para ter Deus em mim e agora Deus volta. Não era esse o objetivo? Tudo que Cristo fez foi para te tornar santo e o santo poder habitar em você. Porque o santo não habita pecador, mas o santo habita no santo. E o perdoado, pelos méritos de Cristo, é santo. Então Deus volta. Quando Deus volta, ele reativa a comunicação. Ele passa a agir no nosso espírito e atua na nossa alma, na nossa pessoa. Ele começa a influenciar na área espiritual ali, no sopro, naquela área, e começa novamente a trazer vida espiritual e se comunicar conosco, influenciar-nos. Aí o comando da nossa vida passa passa de nós para Deus. É um processo.
Porque quando o Senhor nos encontra, a gente está no comando. Só que o alvo é ele voltar a ser o Senhor absoluto da nossa vida. Ou seja, a influência máxima a qual a gente se sujeita. Isso é um processo que leva a vida toda, chamado santificação. Deus passa a comandar a nossa vida mediante um processo em que o velho homem vai sendo substituído pelo novo homem, a carne vai sendo vencida, o espírito vai vencendo e as obras da carne vão acabando. Olha as obras da carne aí, ó. A lista. É o caráter de Satanás. Vai sendo substituído pelo fruto do Espírito. Olha aí o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. Aí só tem alguns aspectos do caráter, né? O caráter de Cristo tem mais características aí maravilhosas. Deixa eu lembrar aqui. Quando Deus retorna e nos traz a vida dele e reativa a comunicação conosco, isso é o novo nascimento. Deus volta, traz vida espiritual e reativa a comunicação conosco. Isso é novo nascimento. O nascer de novo, nascer do alto, sem o qual ninguém pode nem ver, nem entrar no reino. Porque quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Deus. Então quem não nascer de novo não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus. Fomos salvos, estamos sendo salvos ou seremos salvos? A resposta está aí, ó. No passado, Maurício, fui salvo da separação e da condenação. Quando eu me tornei discípulo de Cristo, aquela moldura vermelha, que é o sangue de Jesus, me envolveu. E a separação e a condenação é um problema que o pecado gera, que na minha vida já foi resolvido, no passado, cujos efeitos dura a eternidade, mas já fui salvo, separação e condenação, que é a justificação. No presente, hoje, o que acontece na minha vida? O pecado que é mais exerce uma forte influência, que era mais forte do que eu, agora eu começo a receber, à medida que eu busco, na medida que a palavra de Deus entra no meu coração, na medida que eu me sujeito a Deus, eu vou recebendo poder para vencer o pecado, e o pecado vai perdendo a força na minha vida. Isso é um processo chamado santificação. E quando o Senhor Jesus voltar, os vivos receberão um corpo espiritual, os mortos vão ressuscitar e também receber um corpo espiritual, e juntos, que é a igreja, vão entrar no céu. Isso é a glorificação, ou seja, quando entrarmos definitivamente no céu, quando a união com Cristo se efetivar, que é comparado a um casamento, a igreja é comparada a uma noiva, né, que tem uma promessa de casamento, mas o casamento é quando a gente entrar no céu e ali ninguém tira mais a gente. Aí é um corpo espiritual, aí já existe uma recompensa, aí já existe uma posição eterna, aí não tem mais pecado, não tem mais diabo. Aí sim, eu serei salvo de toda a presença e efeito do pecado. Aí a glorificação. Então, estou sendo ou serei? Os três estão corretos. A questão é, salvo do quê, né? Fui salvo da separação e condenação, estou sendo salvo do poder do pecado e serei salvo da presença do pecado em mim e fora de mim. Olha essa frase aí que interessante. A justificação, o pecado não mais condena. Santificação, o pecado não mais reina. Glorificação, o pecado não mais existe. Agora, vamos voltar para a lição e vai ficar mais fácil compreender a lição baseada nessa explanação. Deus é a origem da nossa salvação. A salvação preparada para o mundo perdido nasceu no coração de Deus. Eu aceitei a Cristo, eu fui a Cristo, eu concordo. Mas quem primeiro foi a você foi Deus. Deus te atraiu com cordas de amor. O Espírito Santo agiu na sua vida. Ninguém busca Deus sem ter sido buscado por Deus. O Senhor nos buscou. O Senhor levou alguém para anunciar a palavra. O Senhor nos convenceu. Esse convencimento para uns dura 1 ano, para outros dura 50 anos. Há uma resistência, mas o Senhor nos convenceu. E tem gente que vai resistir até o fim e não vai ser salvo. A salvação pode ser resistida. Claro, existe uma linha, né, que diz que a salvação depende só de Deus, não depende de nós. Eu recebo
Ele leva o meu pecado e me dá a justiça. Que sociedade, hein? Ó Senhor, aqui está o meu pecado. Aí o Senhor fala, obrigado, agora aqui está a minha justiça. Pode ir para o céu tranquilo. Tem um hino que eu ouvia quando era jovem, vinha um irmão, um pastor aí na Zebiosa, aqui em Curitiba, e cantava esse hino. É assim, ó. Eu não sou cantor, mas só para vocês terem uma ideia. Que coisa linda. É assim, ó. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. O meu sócio deu tudo e eu quase nada. Ele deu sua vida e eu minha alma angustiada. Ele deu-me conforto do Espírito Santo. O meu sócio foi morto, mas ressuscitou, enxugou o meu pranto. E glória! Procura na internet aí, tem a Ninfa e Cálita cantam no YouTube. Ele deu-me perdão e eu quebrantada, dei o meu coração e com satisfação foi justificada. Dei a minha fraqueza e meu sócio a saúde. Procura lá, mas é bem bonitinho e realmente resume, né? Eu entrei com o pecado, ele entrou com a justiça dele. Meu Senhor, é muito amor. Santificação, já falei que é um processo em que o Senhor passa a reinar novamente na nossa vida. Perseverança, salvação não é incondicional. Tem que perseverar até o fim fiel, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Segurança, redenção, natureza do Redentor. Cristo é o nosso Goel, é o nosso Redentor. Reconciliação, expiação. Ok, uma boa leitura aí. E você que é aluno de Badep com a gente aqui, qualquer dúvida, estamos aí no WhatsApp, você tem meu WhatsApp. E que o Senhor te abençoe, o Senhor realmente te fortaleça e as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida e a tua família. E se inscreva aqui embaixo, porque eu estou sempre gravando, sempre que possível, né? Gravando aulas, gravando pregações e compartilhando. É um canal teológico, bíblico teológico. Meu projeto é Teologia para Todos. Que Deus abençoe a todos.